Hoje nós estamos aqui para o nosso terceiro episódio, trazendo uma convidada também muito especial. Quem está aqui conosco é Regina Liberato. Regina é psicóloga, aliás, ela é psico-onco, dentro da formação e da experiência dela. E foi com esse olhar, e o olhar também de paliativista, que nós trouxemos Regina para o nosso corpo de docentes. Então, Regina dá aulas nos cursos de pós-graduação do Instituto Paliar. E hoje nós vamos conversar a respeito de um tema que nos é muito caro e que a gente julga de muito importante dentro do cuidado paliativo. Nesse primeiro momento, nós vamos falar de espiritualidade. Mas não de espiritualidade relacionado à religião ou crença, mas de espiritualidade como algo que leva a gente a ter sentido na nossa vida. Mesmo para aquelas pessoas que não tenham nenhuma religião, ou não tenham nenhuma crença, ou principalmente não tenham nenhuma fé. O que é importante a gente trabalhar quando a gente lida com a questão do final de vida, com as questões do cuidado paliativo? Então, para falar um pouquinho desse tema, discorrer um pouquinho sobre espiritualidade, então convidamos Regina e eu já vou fazer uma primeira provocação para ela. Regina, o que para você significa tudo isso e como você consegue lidar com as dificuldades que você encontra no seu caminho, não somente como professora, mas principalmente como um profissional que dá assistência a tantas pessoas em sofrimento? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Sempre uma honra atender um convite do Paliar, né? Você sabe que é dentro do meu coração. Vou falar um pouquinho de quando eu comecei a estudar espiritualidade. Eu nunca fui uma pessoa religiosa. Não, eu nunca tive um paradigma religioso adotado, mas eu sou bastante religiosa. É uma sensação de pertencimento ao mundo, de coisas que os outros sentem e me tocam também. Isso sempre teve espaço na minha vida. Mas em 2000, um grupo de pessoas, estávamos implantando um serviço num hospital que é especialista em oncologia. E eu fui chamada para atender uma pessoa que estava em desespero no ambulatório. Lá é assim, né? Em qualquer hospital tem um incêndio, chama a psicologia, né? A psicologia desce correndo. E aí quando eu fui conversar com esse senhor, que estava no ano de 2000, né? Então você imagina, ainda cuidados paliativos associados a cuidados de final de vida, tinha um quarto lá que chamava 209, que era o quarto onde ficavam essas pessoas, que estavam em processo de morte, e quando eu entrei, esse senhor estava muito ansioso, muito mobilizado. O voluntariado do hospital tinha e tem ainda hoje uma vertente religiosa, e o voluntário que passou tentou convencer essa pessoa que se ele não acreditasse, essa pessoa que era ateu, se ele não acreditasse em Deus, ele não morreria bem. Esse senhor estava desesperado, porque além do sofrimento natural do processo de morte, não especificamente só disso, mas num hospital onde você está confinado a um quarto, sem ninguém por perto, e vivendo essa dor, né, de saber que está em finitude, perto da sua finitude. Ele dizia assim: doutor, como é que eu faço? Eu nunca acreditei em Deus, eu tenho que acreditar agora, né, com tão pouco tempo e com essa condição, com outras demandas que já chamavam a atenção dele. E eu, depois de conversar com ele, saí de lá muito compelida a tentar achar uma saída para as pessoas que não são parte do comum, parte do que a maioria das pessoas pensam, parte do que a maioria das pessoas podem compartilhar. E resolvi, então, estudar espiritualidade naquela época que se tinha disponível e trabalhar com isso. Então, achei uma turma que pesquisava, que estudava, que fazia encontros para falar sobre isso. E aí, naturalmente, não foi proposital. Eu não disse, eu vou desenvolver a minha espiritualidade. Eu comecei a identificar o que era a espiritualidade para mim. O que me fazia sentir conexão com as outras pessoas, com as coisas do mundo, com o mundo que eu frequentava. O que fazia com que eu pudesse ser uma melhor pessoa, se eu tivesse um propósito, se eu tivesse um sentido para o tipo de vida que eu levava. Naquela época eu morava no meio do mato, eu fui morar em Cotia, numa casa, no meio de um condomínio pequeno, e no meio do mato mesmo. Eu tinha um propósito de morar lá, porque eu tinha passado por vários abortos, e achava que isso podia me reconectar com o feminino, com a minha alma. Eu sou junguiana, né? Eu fiz psicologia analítica, a alma é uma coisa importante para nós. Então, esse movimento me fez ampliar a sensação de que se eu desenvolvesse essa dimensão, que eu tinha pouco conhecimento sobre ela ainda em mim, eu podia ser uma melhor pessoa. E comecei a perceber que esse desenvolvimento me ajudava a enfrentar questões da natureza mesmo, a chuva, a enxurrada na minha casa, as formigas que estavam mudando de lugar, né?
E isso me ajudou a Sim. abrir mais essa possibilidade. Eu acho que isso que você está falando é muito importante. Porque às vezes as pessoas, elas partem do princípio da sua fé e da sua religião, da sua crença. E aí quando você vai trabalhar com cuidado paliativo, muitos podem falar, mas eu sou agnóstico, ou eu não tenho um elemento em quem eu acredito. Como é que eu posso fazer um trabalho de acolhimento, né, para um paciente que está em grande sofrimento? Então eu acho assim, você falou numa coisa que é muito, muito importante. Isso não significa que a gente que vai fazer cuidado paliativo, que a gente tem que obrigatoriamente definir uma crença ou uma religião. Mas eu acho que a gente tem que procurar em nós qual é o instrumento que eu posso utilizar para atingir a essência do outro, né? Então, muitas vezes, o que você pode instigar, e é muito interessante, ontem, um dos pacientes lá do meu serviço, do nosso serviço, a equipe me disse que ele era ateu, que ele não acreditava em Deus. Então a equipe fica um pouco aflita, porque, principalmente porque era um paciente em processo de terminalidade, não ainda em processo ativo de morte, mas bem na terminalidade, e que se identificou uma dificuldade, inclusive, numa relação familiar. E que ele insistia muito em dizer que ele não acreditava em Deus, e a equipe começou a achar que isso pudesse ser um abismo para se chegar na questão de trabalhar a finitude. E aí eu falei para ele, a minha equipe me disse que o senhor não acredita em Deus e que o senhor não, inclusive, não gosta muito de falar nessas questões. E aí eu falei, independente daquilo que o senhor acredita, e eu não quero também que o senhor assuma ou preste atenção no que eu acredito que aqui nesse serviço a gente tem que dar valor para as pessoas, não é? E eu acredito também que eu gostaria que o senhor pensasse o que tem valor na sua vida, independente de um Deus ou de uma religião, mas o que dá valor para aquilo que o senhor caminhou até agora e que possa lhe ajudar a caminhar daqui para frente. E foi muito interessante que ele é um homem muito falador e de repente ele parou de falar. E eu percebi que ele queria mais ouvir. Então a gente fez um processo de acolhimento dele, né? E foi muito interessante que mesmo a gente falando pouco de religião, aliás, nada de religião, mas falando um pouco de espiritualidade, do quanto que era importante a gente olhar para aquilo que transcendia o nosso corpo físico. E falei que muitas vezes a gente tem uma percepção que o corpo físico está fragilizado ou que está caminhando para o fim. E como é que a gente pode resgatar? Que valor é esse que eu resgato para trabalhar a minha essência? Né? E aí eu falei, eu chamo isso da minha espiritualidade, mas o senhor pode chamar do que quiser, né? Eu sugeriria que então fosse a essência, o que é valoroso para o senhor e o que é sagrado para o senhor. E foi muito interessante que eu percebi que ele ficou impactado. E ele é um homem duro, muito duro. Que, inclusive a família, a esposa, tem muita dificuldade de colocar opinião por ele ser muito duro. E de repente eu vi esse homem com os olhos cheios de lágrima parar e me dar só um sorriso. E aí, assim, eu fiquei feliz pelo resultado e não falei mais nada. Eu só apertei a mão dele e foi muito interessante que ele apertou a minha, né? Então, essa parêntese eu fiz só para lembrar as pessoas que às vezes a gente fica muito preocupada em buscar um símbolo, né, ou uma religião para que possa te ajudar a entrar nesse caminho. Eu achei interessante uma coisa que você falou. Existem muitas definições para a espiritualidade. Para nós, na área da saúde, dos construtos próximos de espiritualidade é transcendência. E você falou, não só falou, mas você fez com ele um movimento transcendente. Então, se a gente quiser abordar uma dimensão espiritual, transcender é ir além de si mesmo. Quando você chama a atenção dele para o valor que as outras coisas da vida têm, você expande essa experiência que ele está tendo, você está transcendendo com ele. Isso é da dimensão espiritual. Quando qualquer um de nós estiver enfrentando alguma situação que demanda algo além do que nós temos como recurso, isso é a definição de crise, né? Automaticamente o que a gente tenta é expandir, é transcender. Por isso que a gente fala, curva a coluna e olha para cima, né? Para cima não é em busca de ninguém especial, é em busca de algo além de mim. Algo além de mim está nas conexões, está no transcendente, está no sentido daquilo que eu estou vivendo, porque o que eu estou vivendo é realista, é material, o que está além daquilo é espiritual, tem a ver com questões existenciais. E isso, independente dessa questão da discussão a respeito de religião e espiritualidade, eu acho que a gente perde muito tempo em ruídos, muitas vezes, né? O que é importante é saber o que para aquela pessoa tem esse movimento de transcender. O que para aquela pessoa tem o movimento de achar o valor, o sentido do que a gente está vivendo. E isso tem a ver com a dimensão espiritual. Isso tem a ver com as questões existenciais que muito provavelmente vão provocar a nossa dimensão espiritual, se a gente considerar que a dimensão espiritual
faz parte da estrutura humana, ela é estruturante, é constituinte. Religião é um processo, é o jeito que eu acesso essa dimensão. Isso, não é? Eu acho que a religião é uma forma muito individual de você escolher um caminho para manifestar e exercitar a tua espiritualidade, mas que ela não é única e ela não é e nunca deve ser limitante. Eu sou de um tempo que cada serviço, hospital principalmente, tinha um assistente espiritual, que quase sempre, lá atrás, era da religião católica. Porque lá nos anos 70, 80, quem predominava era a Igreja Católica. Com o passar dos anos, eu comecei a observar que cresceu-se um outro movimento cristão. E aí, de repente, você tinha como assistente espiritual, entre aspas, pessoas dessa outra religião. E uma coisa que eu observava muito, de forma que eu me incomodava profundamente, é que num país que tem um sincretismo religioso gigantesco, era proibido se falar em religiões de matriz africana. Isso. As pessoas que professavam essas religiões tinham vergonha de manifestar. E eu comecei a aprender isso muito rapidamente. Então eu perguntava, no começo, quando a pergunta era qual é a sua religião, eu fui mudando, qual é a sua crença. E era muito interessante que lá atrás, a grande maioria me respondia, sou católico, eu fui batizado. E aí eu também fui batizada, fui crismada, fiz a minha primeira comunhão, e no meio do caminho eu mudei a minha trajetória, né? E isso não impactou a minha forma de ser como ser humano e a minha relação com os meus pacientes. Muito pelo contrário, como você falou, quando você tem clareza da tua espiritualidade, você está mais inteiro para a entrega, né? E para construir essas relações. Então, graças a Deus, chegamos num tempo que a gente já não tem tanto preconceito com relação a essa ou aquela religião. Mas nós ainda temos que ser muito cuidadosos. Quem pode falar de espiritualidade é cada um da equipe. Não tem que ter uma pessoa específica para falar de espiritualidade. Até porque essas questões aparecem no decorrer dos diálogos que a gente estabelece com o nosso paciente, não é? Então, cada um tem que ter a capacidade de poder acolher e desenvolver o tema e dar voz para esse paciente. E não só vou chamar o responsável pela parte... E foge todo mundo. Exatamente, aí foge todo mundo. Você falou uma coisa muito importante, Dalva, porque as últimas pesquisas dizem da porcentagem de profissionais de saúde e de pacientes em geral que querem abordar a dimensão espiritual, querem falar sobre os seus recursos espirituais, sobre suas necessidades espirituais, porém, a porcentagem é mais de 90%, que considera importante, que quer falar. E quem faz é menos de 10%. É uma diferença muito grande entre quem quer ser ouvido e quem pode ouvir. Eu entendo isso, porque não acho que falar sobre espiritualidade é um assunto que a fundamentação teórica possa prender você ali naquele meio. As emoções começam a aparecer, você fala uma coisa que eu não concordo e que talvez aquilo me provoca e eu não tenho ainda regulação emocional suficiente para me concentrar no que eu estou fazendo. Porque nós que somos profissionais de saúde, a gente cuida, a gente não julga. Quem julga é a área do direito, né? A gente não foi preparado para julgar. Portanto, se algum julgador emerge de nós, ele vem da nossa dimensão pessoal, não da nossa dimensão profissional, né? A profissional tem que passar por um enquadre, cujo enquadre não vai prender, não vai amarrar a gente, mas vai orientar da onde a gente fala, né? Então, isso significa que isso também é um dos elementos que necessita de treino. Né? A gente vem de uma época, eu falo que quando eu comecei na medicina, ainda se falava muito na emoção, no afeto e no acolhimento. E de repente eu vivenciei, principalmente próximo dos anos 2000, uma tecnificação, se é esse o termo, da medicina, uma cientificação, dando muito valor para as questões científicas, né? E esquecendo um pouquinho das questões emocionais e afetivas. Então, graças a Deus, a gente está tentando recuperar isso. Mas nós vivemos num mundo que nós temos profissionais que passaram por todas essas fases. E alguns talvez ainda estejam nesse período onde tinha-se receio de se falar de espiritualidade, confundindo com a questão da crença e da religiosidade, e principalmente com aquilo que você acredita e aquilo que rege a tua vida. Por isso que eu acho fundamental que a gente lembre que na formação, na construção de um bom profissional que vai acolher e cuidar de alguém, esse também é um tema obrigatório, que tem que ser ensinado, treinado e exercitado, né? Porque a maioria de nós não nasceu sabendo como lida com isso. Então, não quero cientificar, né, a experiência espiritual, mas se a gente quer resgatar esses aspectos do indivíduo, do ser humano, é preciso que, de alguma forma, a gente estimule, treine, né, torne essa questão da conversa e da fala numa coisa mais natural e mais corriqueira, né, levando-se em consideração que isso faz parte
da nossa relação com o nosso paciente. Não, e acho demais de bom a gente falar sobre isso. O que é científico e o que não pode ser deduzido ou tirado como casca de cebola, né? Até a gente achar a essência daquilo. E acho que a espiritualidade talvez tenha vindo, a discussão sobre a espiritualidade, que isso emergiu de uma maneira mais bruta, né? Mais evidente depois da pandemia, porque a pandemia, e eu também acho que isso seria natural, porque quando acontece alguma coisa que além de nós, a gente busca ajuda onde estiver disponível, né? E olhar para o transcendente era a hora certa de se fazer isso. E você falando me fez lembrar de um discurso da Cristina Pukowski, que fez uma reunião científica no Sírio, há algum tempo atrás. E ela deu lá todas as recomendações mínimas, o que a gente tinha de diretriz, o que tinha de fundamentação, e terminou a fala dela com uma narrativa, um discurso de uma antropóloga que acompanhava gorilas. A experiência de. Isso chama. Esqueci o nome da. Ela era primatóloga. Isso, primatologista. Isso mesmo. E aí ela disse sobre a vida dos gorilas no discurso dela, e no final deu uma mensagem. Então, vocês não se esqueçam que é preciso mesmo estudá-los, é preciso, para conhecê-los melhor, saber como eles vivem, mas não se esqueçam de serem entregues ao mistério e ao encantamento da vida, porque isso também existe. E acho que a espiritualidade é isso. A gente vai precisar acessar evidências científicas até para um convencimento a nós mesmos de que isso é viável e que a gente tenha que fazer treinando, desenvolvendo, mas que além tem coisas nisso que são maiores que tudo, e talvez não seja possível defini-las apenas pelo que é evidente, pelo que é palpável, pelo que é mensurável. E eu acho que a espiritualidade veio para dizer isso para a gente também, né? Isso. E assim, e a minha preocupação e a minha responsabilidade, como uma das responsáveis, principalmente na área da pedagogia, dos cursos do Instituto Paliar, é que se eu quero formar indivíduos para oferecer cuidado paliativo, essa formação tem que ser completa. É necessário a gente aprender técnica, fundamental e obrigatório, mas oferecer essa técnica e esse conhecimento com humanidade, né, com espiritualidade, com compaixão. Então, no nosso curso, é fundamental que a gente possa falar sobre isso, né, e dar espaço para que os nossos alunos também tragam as suas dúvidas, as suas angústias. Eu acho que a gente conversou bastante. Eu gostaria de pegar, se você quiser complementar mais alguma coisa, mas eu acho que para começar o nosso papo foi bastante intenso. Eu acho que eu queria falar uma coisinha para a gente fechar, que acho que vale a pena, né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha um objetivo de pesquisa, mas no meio da minha pesquisa foram aparecendo em vários relatos de profissionais de saúde, porque eu pesquisava dentro da relação terapêutica, foram surgindo virtudes. Naquela época eu fiquei surpresa, porque eu não estava pesquisando virtudes, mas elas apareceram, eu sou obrigada a olhar para isso, né? E quando elas apareceram, eu fiquei me questionando se quando a gente se entrega para uma relação onde tem cuidado, e que isso é abrangente tanto para um quanto para o outro, cuidar de alguém estimula a cuidar de mim, se isso não é um campo onde o melhor de nós pode aparecer. E eu tenho visto isso também em aula, né? Quando a gente discute e as pessoas começam a trazer mais a questão da compaixão, da generosidade, da paciência, da tolerância. Eu não acho que isso é só importante dentro da relação terapêutica, mas pensando que a Organização Mundial da Saúde declara uma epidemia de solidão, eu acho que é melhor a gente pensar que isso talvez nos recupere, né? Nos restaure. Eu torço por isso. Eu também. E eu acho que nós estamos no caminho. Isso mesmo. Certo? Obrigada, viu, pelo convite. Eu agradeço muito a tua disponibilidade, né? Fico muito feliz da gente poder ter esse espaço para compartilhar isso com vocês. E mais perguntas ou dúvidas, ela responde pessoalmente durante as nossas aulas. Obrigada. Obrigada.